Imagine poder contar a sua própria história depois da morte, sem medo de julgamentos, sem necessidade de agradar ninguém e, principalmente, sem ter mais nada a perder. É exatamente assim que começa a jornada de Brás Cubas, um narrador que já não pertence ao mundo dos vivos, mas que decide revisitar cada detalhe da sua existência com uma sinceridade desconcertante. E é nessa liberdade absoluta que ele revela algo inquietante. Talvez a vida que levamos seja muito menos grandiosa do que imaginamos. Logo nas primeiras palavras, surge uma quebra de expectativa poderosa, porque ao invés de um herói ou alguém admirável, encontramos um homem comum, cheio de falhas, contradições e escolhas vazias, conduzindo o espectador por uma narrativa que mistura ironia, crítica e uma profunda reflexão sobre o sentido da vida e das ambições humanas. Escrito por Machado de Assis, um dos maiores nomes da literatura brasileira, Memórias Póstumas de Brás Cubas foi publicado em 1881 e marcou uma ruptura com os padrões tradicionais da época. Ao invés de seguir uma narrativa linear e previsível, o autor constrói uma obra inovadora, onde o narrador conversa diretamente com quem está ouvindo, interrompe a história, faz comentários inesperados e conduz tudo com um humor ácido e inteligente. O propósito da obra não é apenas contar uma história, mas provocar uma reflexão sobre a sociedade, sobre o ego humano e sobre as ilusões que sustentam nossas escolhas. O livro se torna relevante porque desmonta a ideia de sucesso, mostrando que muitas vezes aquilo que buscamos com tanto esforço pode ser vazio quando visto de uma perspectiva mais distante, como a da morte. Ao mergulhar na vida de Brás Cubas, o que se revela é a trajetória de um homem privilegiado, nascido em uma família rica que nunca precisou lutar de verdade para conquistar algo. Desde jovem, ele vive cercado de facilidades, o que molda sua personalidade acomodada e egoísta. Ele não constrói uma carreira sólida, não deixa um legado significativo e passa grande parte da vida envolvido em relações superficiais. Um dos pontos centrais da narrativa é seu relacionamento com Virgília, uma mulher que também representa interesses e conveniências sociais. O romance entre os dois não é guiado por amor genuíno, mas por desejos e circunstâncias, mostrando como as relações podem ser frágeis quando baseadas apenas em ego e interesse. Ao longo da história, Brás Cubas também demonstra uma constante busca por reconhecimento, mas sem nunca se comprometer profundamente com nada que realmente exigisse esforço ou transformação. Um dos aspectos mais marcantes da obra é a forma como Brás Cubas enxerga suas próprias falhas. Diferente de narradores que tentam justificar seus erros, ele expõe suas atitudes com uma sinceridade quase cruel. Ele admite sua vaidade, sua falta de propósito e até mesmo sua incapacidade de amar verdadeiramente. Essa abordagem cria um efeito poderoso, porque ao invés de um personagem idealizado, temos alguém extremamente humano, refletindo comportamentos que podem ser reconhecidos em qualquer pessoa. Outro ponto importante é a crítica social presente em toda a narrativa. A obra revela uma sociedade marcada por aparências, onde status e posição social muitas vezes valem mais do que caráter ou mérito. Machado de Assis utiliza o olhar distante de um morto para evidenciar essas contradições, mostrando como muitas das preocupações da vida são, na verdade, insignificantes quando vistas de outra perspectiva. A história também apresenta reflexões profundas sobre o tempo e as escolhas. Brás Cubas percebe tarde demais que sua vida foi conduzida sem propósito claro, sempre guiada por conveniências e desejos momentâneos. Ele teve oportunidades, recursos e liberdade, mas nunca transformou isso em algo significativo. Essa percepção traz uma ideia central da obra: a de que viver sem consciência pode levar a uma existência vazia, mesmo quando tudo parece favorável. A narrativa reforça que não são apenas as grandes tragédias que definem uma vida, mas também as pequenas decisões, as omissões e os caminhos que deixamos de seguir. Ao revisitar seu passado, o narrador não encontra grandes conquistas para se orgulhar,
Apenas episódios que revelam sua superficialidade e sua incapacidade de construir algo duradouro. Quando essa história é trazida para a realidade, o impacto se torna ainda mais forte. A trajetória de Brás Cubas funciona como um espelho, mostrando o que pode acontecer quando a vida é vivida no automático, sem reflexão e sem propósito. A obra sugere que sucesso não está apenas ligado a dinheiro, status ou reconhecimento, mas sim à construção de algo que tenha significado real. Também levanta a importância de escolhas conscientes, de relações verdadeiras e de um olhar mais profundo sobre o próprio comportamento. Ao expor a própria mediocridade, o narrador não busca redenção, mas oferece uma oportunidade de aprendizado para quem observa sua história. A mensagem implícita é clara: o tempo passa, e ignorar isso pode levar a arrependimentos que só serão percebidos quando já não houver mais como mudar. No final, o que permanece não é a história de um homem extraordinário, mas justamente o contrário. Brás Cubas encerra sua narrativa com uma conclusão surpreendente. Ele não teve filhos, não deixou herança emocional, e considera isso quase como uma vitória, pois não transmitiu a ninguém o peso da existência. Essa visão, ao mesmo tempo irônica e provocadora, reforça o tom crítico da obra e convida a uma reflexão profunda sobre o sentido da vida. A grande mensagem que fica é simples e inquietante. Viver sem consciência pode parecer confortável, mas pode resultar em uma história vazia quando vista por completo. E talvez o maior aprendizado seja esse: que a verdadeira construção de uma vida não está no que se acumula, mas no que se transforma, no que se sente e no que se deixa como marca real no mundo.